escutei minha noiva dizer. Ele vai me pedir em casamento hoje à noite. Quero ver a cara dele quando eu disser não. Vai ser ótimo. Fiquei parado na porta do nosso apartamento com as sacolas do mercado nas mãos. O coração pareceu desabar dentro do peito. Estávamos juntos há 4 anos. E dentro do bolso da minha jaqueta estava o anel que comprei para pedi-la em casamento. Entrei como se nada tivesse acontecido. Lá dentro, Olivia estava rindo no viva voz com a amiga da faculdade, Hannah. Assim que me viu, desligou às pressas. Amor, você chegou cedo! Disse, tentando parecer natural. Forçou um sorriso tão convincente que, por um segundo, quase esqueci o que tinha ouvido. Mas a frase dela ainda ecoava na minha cabeça. Vai ser ótimo. Vou fazê-lo chorar. Cada palavra era uma faca atravessando o que restava de mim. Naquela noite, eu não consegui comer, não consegui dormir. O plano era fazer o pedido no domingo, durante o jantar na casa dos pais dela. Eles já sabiam. Estavam empolgados. Mas, agora, eu só pensava em como ela ria enquanto planejava me humilhar. Olivia continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Tocava meu braço, perguntava se eu estava bem, e eu, tentando não desabar, dizia que era só cansaço. Mas por dentro tudo era raiva e incredulidade. Quando chegou o domingo, eu já não sentia nada. Dirigi até a casa dos pais dela em silêncio. Ela falava o caminho todo. Comentava do trabalho, da nova receita da mãe, de uma série que tinha começado a assistir. E eu só ouvia o som da voz dela, sem registrar palavra alguma. Ao chegar lá, o pai dela me abraçou como sempre. A mãe serviu meu prato favorito, carne com batatas e molho caseiro. A irmã mais nova mostrou fotos do cachorro novo. Aquela cena parecia saída de um comercial de família perfeita. Mas, para mim, era só uma peça montada sobre mentiras. Por baixo da mesa, Olivia apertou minha mão 3 vezes. Nosso código para eu te amo. Dessa vez não retribuí. Ela disfarçou, mas percebi o desconforto. Ethan, quer mais vinho? Perguntou a mãe dela. Não, obrigado. Está ótimo assim. Menti. O pai dela sorriu, orgulhoso. Esse rapaz é um bom homem, disse ele, olhando para mim com admiração. As palavras me atingiram como um soco. Aquele homem me chamava de filho, e eu sabia que, se soubesse a verdade, teria vergonha da filha que criou. No meio da janta, pedi licença para ir ao banheiro. O corredor da casa estava cheio de fotos de família. Olivia no colégio, Olivia com o diploma na mão. Olivia e eu na praia no último verão. Olhei para aquelas imagens e me perguntei se alguma vez aquilo tinha sido real. Fechei a porta do banheiro, encostei na pia e respirei fundo. Abri o celular. O áudio ainda estava lá, o que eu tinha gravado sem querer naquela tarde. Dei play. A voz dela soou nítida. Ele vai me pedir em casamento hoje. Quero ver a cara dele quando eu disser não. Vai ser ótimo. Você é terrível, respondeu Hannah rindo. Ele precisa entender que não manda em tudo, disse Olivia. Pausei. Já tinha ouvido aquilo dezenas de vezes. E ainda assim, doía igual. Bateram à porta. Ethan, está tudo bem? Era Olivia. Guardei o celular e abri a torneira só para disfarçar o tempo. Tudo sim, só lavando as mãos. Ela sorriu quando abri a porta. Usava aquele vestido azul que eu mesmo tinha dado de presente no aniversário dela. Parecia perfeita, e isso só tornava tudo pior. Você tem certeza de que está bem? Perguntou, olhando nos meus olhos. Estou, só cansado. Se quiser conversar... Não há nada para conversar, Olivia. Vamos voltar para a mesa. Voltamos e terminamos o jantar em silêncio. Ela tentava sorrir, mas eu já enxergava além da máscara. Sabia o que ela era capaz de fazer. E naquela hora, decidi que se alguém fosse sair ferido dessa história, não seria eu. A viagem de volta para casa foi o silêncio mais pesado que já vivi. Olivia olhava pela janela, com o reflexo das luzes passando pelo rosto dela, e eu só pensava em tudo que havia acabado. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio. O que foi aquilo, Ethan? Você quase não abriu a boca o jantar inteiro. Nada. Só tô cansado. Isso não é cansaço. Eu te conheço. Acha mesmo? Perguntei sem tirar os olhos da estrada. Ela ficou quieta por alguns segundos. Tem alguma coisa errada? Não, tá tudo certo. Você tá estranho desde sexta. Talvez porque eu finalmente percebi algumas coisas. Que coisas? Perguntou, agora com um tom mais tenso. Que nem tudo é o que parece. Ela virou o rosto e não respondeu. O resto do caminho foi só o som do motor e o barulho distante da cidade. Quando chegamos, Olivia foi direto pro quarto. Disse que ia tomar um banho e dormir cedo. Eu fiquei na sala encarando a caixa do anel sobre a mesa. Abri.
O diamante brilhou sob a luz da luminária, e tudo dentro de mim doeu de novo. Aquele pequeno objeto representava meses de planos, de esperança. E agora, só lembrava de humilhação. Fiquei sentado ali por um bom tempo, tentando entender onde foi que tudo começou a desandar. Talvez quando comecei a ceder demais, a ignorar os sinais. A achar que amor era aceitar qualquer coisa, até as pequenas crueldades disfarçadas de brincadeira. Olivia saiu do quarto com o cabelo molhado, já de pijama. Você vem dormir? Perguntou com a voz leve, quase indiferente. Daqui a pouco. Tenho uns e-mails para responder. De novo trabalho? Ethan, você anda esgotado. É, pode ser. Ela hesitou por um instante, mas acabou indo para o quarto. Quando ouvi a porta fechar, peguei meu laptop. Não para trabalhar, mas para começar algo que eu sabia que seria longo. Abri o e-mail do banco e fui direto na conta conjunta que tínhamos. Olhei os últimos extratos. Havia 3 saques em dinheiro que eu não lembrava de ter feito. $500, 300, depois 700. Todos em datas diferentes. Todos com o nome dela. Abri uma planilha e comecei a anotar. Data, valor, local. E quanto mais eu via, mais sentia o estômago revirar. Olivia sempre foi organizada, do tipo que sabia onde cada centavo estava. Mas ultimamente vinha falando sobre se mimar mais, viver o momento. Agora eu entendia o que isso significava. Ela usava o nosso dinheiro enquanto planejava me humilhar. Depois de anotar tudo, abri o Facebook dela. As fotos mais recentes mostravam jantares caros com amigas, lugares que eu nunca tinha ido com ela. Num dos posts, uma legenda me acertou em cheio, vivendo a vida que mereço. Nos comentários, uma amiga escreveu: quero um namorado que banque tudo igual o seu. E ela respondeu com um emoji de coração. Fechei o laptop e respirei fundo. A raiva começou a dar lugar a uma calma estranha. Uma parte de mim queria confrontar, jogar tudo na cara dela, ver a reação. Mas outra parte, mais fria, sabia que isso só me colocaria no papel de idiota, de impulsivo, do tipo de homem que ela queria que eu parecesse. Eu não ia dar esse gosto para Olivia. Peguei o celular e mandei mensagem pro meu amigo Jake, o cara mais confiável que eu conhecia. Ele trabalhava com tecnologia e me devia um favor desde que o ajudei na mudança. Jake, preciso da tua ajuda para uma coisa meio delicada. Ele respondeu em segundos. Pode falar. Preciso recuperar mensagens apagadas de um celular. Que tipo de celular? O da minha noiva. É legal isso? Não sei, mas é necessário. Ele ficou em silêncio por uns minutos e depois respondeu. Traga amanhã. Eu vejo o que consigo fazer. Guardei o telefone e olhei na direção do quarto. Ouvi a respiração dela. Tranquila, profunda. Como se não existisse culpa alguma. Levantei, fui até a cozinha e preparei café. Mesmo sendo quase 11 da noite, não conseguiria dormir de qualquer jeito. Enquanto o café passava, abri o navegador e comecei a pesquisar. Como encerrar uma relação tóxica? Como lidar com manipulação emocional? Li artigos, histórias, depoimentos de pessoas que tinham passado pelo mesmo tipo de relacionamento, aquele em que o amor vira um jogo de poder disfarçado de carinho, e percebi que era isso. Olivia não queria um parceiro, queria controle, e eu, por amor, tinha entregado tudo. Naquela madrugada, sentei diante da tela e escrevi um plano. Literalmente um plano, como um roteiro de sobrevivência. Reunir provas do comportamento dela, separar as finanças discretamente, falar com um advogado, encontrar um novo apartamento, encerrar a relação de forma limpa, cortar contato total. Li tudo 3 vezes antes de salvar o arquivo com senha. O nome do documento era simples: Recomeço. E, pela primeira vez em muito tempo, senti um tipo estranho de alívio, não de felicidade, mas de clareza. Eu finalmente entendia que amar alguém não significava me deixar destruir. Quando fechei o laptop, eram quase 2 da manhã. Olhei pela janela. A cidade seguia viva, com carros passando, luzes acesas, pessoas seguindo em frente. E eu decidi que ia fazer o mesmo, porque se Olivia achava que o domingo seria o dia em que eu desabaria, estava certa. Mas o que ela não imaginava é que quando eu caísse, seria só para ganhar impulso para me levantar de novo. Acordei segunda-feira antes do despertador. Olivia ainda dormia, o rosto tranquilo, como se nada pudesse abalá-la. Por um momento fiquei parado ali, observando. Não havia amor, só curiosidade. Como alguém podia fingir tão bem? Deixei uma nota rápida na mesa da cozinha. Reunião cedo, te vejo à noite. Peguei o anel, guardei de volta na caixa
e o escondi na gaveta do escritório. Era como guardar uma lembrança de alguém que tinha morrido. No trabalho, tentei agir normal, mas meu corpo estava em piloto automático. Meu chefe falava sobre prazos, campanhas, metas, e tudo o que eu ouvia era o som da voz dela, dizendo que ia me rejeitar para me fazer chorar. Por volta das 10, Jake me mandou mensagem. Traga o celular na hora do almoço. Tem um programa que pode recuperar mensagens apagadas. Meu estômago travou. O desafio era conseguir o telefone dela sem levantar suspeitas. No horário do almoço, enviei mensagem para Olivia. Quer almoçar comigo hoje? Podemos ir naquele restaurante italiano que você ama. Ela respondeu em menos de um minuto. Não posso, amor. Almoço com as meninas do trabalho. Perfeito. Se ela estava ocupada, o celular estaria por perto, e eu poderia pensar em outra estratégia para pegá-lo em outro momento. À tarde, tive minha primeira consulta com um advogado de família. Um homem de uns 50 anos chamado Richard Torres. Calmo, direto. Então, Ethan, me conte o que está acontecendo, disse ele ajeitando os óculos. Contei tudo. Os 4 anos de relacionamento, o apartamento no meu nome, a conta conjunta e a gravação que provava o plano dela. Ele ouviu tudo em silêncio, apenas anotando. Vocês não são casados, certo? Não. E não têm filhos? Nenhum. Richard cruzou as mãos sobre a mesa. Legalmente, é simples. Você pode encerrar a relação a qualquer momento, mas quanto ao dinheiro, a conta conjunta é um problema. Ela tem direito à metade? Perguntei. A menos que você consiga comprovar que os depósitos são quase todos seus. Tenho os comprovantes. Isso ajuda. Abra uma nova conta e transfira seu dinheiro aos poucos. Não tudo de uma vez, para não levantar suspeita. Anotei cada palavra. Ele continuou. Quanto ao apartamento, você é o único titular, correto? Sou. Então ela é uma inquilina verbal. Você pode dar aviso de 30 dias para sair, mas faça isso por escrito. Saí do escritório com uma mistura de raiva e clareza. Tinha um plano real agora. E cada passo era como recuperar um pedaço do meu poder. Quando cheguei em casa, Olivia já estava lá. Estava cozinhando, cantarolando uma música qualquer. O cheiro era bom, mas eu mal sentia o gosto das coisas ultimamente. Como foi o dia? Perguntou. Corrido. O meu também. O pessoal do trabalho me enlouqueceu hoje, imagino. Respondi, seco. Durante o jantar, ela falou sem parar. Sobre a amiga que terminou o namoro, sobre um novo projeto, sobre qualquer coisa. Eu só balançava a cabeça respondendo com frases curtas. Depois da sobremesa, ela largou o garfo e me olhou firme. Ethan, o que está acontecendo com você? Como assim? Você tá distante, frio, parece outra pessoa. Só tô cansado. Mentira. Ela cruzou os braços. Você acha que eu não percebo quando tem algo errado? Respirei fundo. Você tá feliz, Olivia? O quê? Eu perguntei se você tá feliz nessa relação. Ela ficou em silêncio, surpresa. Claro que estou. Tem certeza? É óbvio. Por que tá me perguntando isso? Porque às vezes parece que você tá com alguém que não quer estar. Ela me olhou desconfiada. Isso é alguma espécie de teste? Não. É só uma pergunta. Você anda estranho. Tá me assustando, Ethan. Talvez eu só tenha aberto os olhos. Ela se levantou irritada. Sabe de uma coisa? Quando quiser conversar de verdade, me procura. Foi pro quarto e bateu a porta. Fiquei ali, sozinho, com o som abafado da televisão vindo do corredor. Peguei o celular e naquele momento chegou uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Ethan. É a Lena, a irmã da Olivia. Podemos conversar? Meu coração disparou. Respondi. Claro. O que aconteceu? Prefiro te ligar. Saí pro corredor e atendi a chamada. A voz de Lena soava tensa. Eu não quero me meter, mas precisava te contar algo. O que foi? Olivia chegou aqui em casa ontem furiosa. Disse que você arruinou o jantar. Eu? Ri sem humor. Ela planejou me expor na frente de vocês. Eu imaginei que tinha algo errado, disse Lena, baixando o tom. Ela anda diferente. Sai muito, gasta demais, vive falando de um cara novo. Que cara? Um empresário que conheceu num evento. Acho que o nome dele é Brandon. Senti o estômago gelar. Era pior do que eu pensava. E o que mais ela disse? Que você anda suspeitando demais e que talvez precise te ensinar uma lição. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Obrigado por me contar, Lena. Você vai ficar bem? Vou, melhor do que nunca. Desliguei a ligação e encarei o vazio. Agora eu tinha certeza.
Olivia não só planejava me humilhar, como já me traía. Naquela noite, enquanto ela dormia, sentei na sala com a luz apagada e o som do relógio marcando cada segundo. Não chorei. Não gritei. Apenas senti um tipo de dor que não vem com lágrimas. A dor de enxergar alguém de verdade pela primeira vez. E pela primeira vez também, percebi que não precisava provar nada para ela. Nem amor, nem raiva, nem decepção. Só precisava provar para mim mesmo que eu conseguia sair disso com a cabeça erguida. E é exatamente isso que eu ia fazer. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Olivia ainda dormia, o cabelo espalhado no travesseiro, respirando fundo. Por um instante, imaginei que tudo aquilo fosse um pesadelo. Mas aí lembrei da gravação, da ligação da irmã dela, das risadas. E a realidade caiu como um soco no estômago. Saí de casa em silêncio, com o celular dela no bolso. Ela o deixara carregando na sala. Algo raro. Tive sorte. Ou talvez fosse o destino me dando a chance que eu precisava. No caminho até o apartamento de Jake, minhas mãos suavam no volante. Não por medo, mas por uma mistura de adrenalina e raiva contida. Eu já sabia que encontraria algo ruim, só não tinha ideia de quanto. Jake me recebeu ainda de pijama, com uma caneca de café na mão. Cara, você tá péssimo. Dormir virou luxo. Traz o aparelho. Entreguei o celular. Ele conectou num dos computadores da mesa, onde cabos e monitores piscavam como em um laboratório improvisado. Vai levar um tempo, disse ele. O sistema vai varrer os dados deletados. Tudo bem. Eu espero. Sentei no sofá. O relógio da parede marcava 8 da manhã. Por dentro, parecia meia-noite. Depois de quase 2 horas, Jake me chamou. Vem ver isso. Na tela, uma lista de mensagens recuperadas. Conversas com Hannah. Conversas com um contato salvo como B. Meu coração acelerou. Abre as de Hannah primeiro. Jake rolou até as mais antigas. As primeiras pareciam inofensivas. Fofocas, risadas, coisas do dia a dia. Mas conforme as semanas passavam, o tom mudava. Olivia. Brandon me chamou para jantar de novo. Não sei se devo ir, Hannah. Claro que deve. Daniel não precisa saber, Olivia. É só networking. Nada demais. Networking. A palavra soou como veneno. Continuei lendo. Olivia. Brandon me ofereceu um emprego na empresa dele. Triplo do meu salário. Hannah. Sério? E o Ethan? Olivia. Ele não cabe nesse mundo. Brandon é diferente. Poderoso. Fechei os punhos. Jake olhou para mim, tenso. Quer parar por aqui? Não, continua. As mensagens seguintes eram piores. Olivia. Ele vai me pedir em casamento domingo. O pai dele já sabe, Hannah. E o que você vai fazer, Olivia? Rejeitar. Ele precisa entender quem manda. Quero ver a cara dele, Hannah. Isso é cruel, Olivia. É necessário. Se eu aceitar agora, nunca vou sair dessa relação. As palavras me queimavam os olhos. Mas eu segui lendo, como quem precisa ver o fundo do poço para entender onde pisou, Hannah. E se ele reagir mal, Olivia? Melhor ainda. Brandon vai estar me esperando. Por um momento, o silêncio tomou conta do quarto. O som do computador parecia um zumbido distante. Jake fechou a tela devagar. Ethan, me desculpa, cara. Balancei a cabeça. Não precisa. Você só confirmou o que eu já sabia. Ele abriu uma nova pasta. Tem mais. Mensagens com o tal Brandon. Quer ver? Assenti. As conversas começavam de forma profissional, mas rapidamente mudavam de tom. Flertes, convites, elogios. Depois vinham as fotos. Jantares, brindes, presentes. Flores enviadas para ela no trabalho. Ela respondendo com corações e emojis de beijo. E por fim, uma troca de mensagens datada de 3 dias atrás. Brandon. Ainda pretende terminar com ele no domingo? Olivia. Sim, ele vai surtar, mas preciso encerrar isso antes que fique mais feio. Brandon. Depois disso, quero que venha comigo para São Francisco. Tenho algo planejado para nós. Olivia. Mal posso esperar. Fechei os olhos por um instante. O ar pareceu sumir do ambiente. Jake colocou uma mão no meu ombro. Eu imprimi tudo. Tá nesse envelope. Peguei o envelope. Pesava mais do que deveria. Papel e tinta. Mas também traição, engano, 4 anos jogados fora. Quanto te devo? Nada. Só me promete que não vai fazer nenhuma besteira. Fica tranquilo. Eu não sou o tipo que grita. Sou o tipo que age. Saí do apartamento com o envelope debaixo do braço. No carro,
Fiquei parado por alguns minutos olhando pro nada. Não chorei. Não senti raiva. Só um vazio absoluto. O tipo de silêncio que vem depois de uma explosão. Peguei o celular e liguei pra Olivia. Ela atendeu com o mesmo tom doce de sempre. Oi, amor, tá tudo bem? Tudo. Só liguei pra dizer que hoje vou chegar mais tarde. Tudo bem. Quer que eu faça jantar? Não precisa. Desliguei antes que ela dissesse te amo. Aquela palavra, vinda dela, já não significava nada. No caminho de volta, passei no banco, abri uma nova conta, só no meu nome, e transferi metade do dinheiro da conta conjunta. A atendente perguntou se eu tinha certeza. Tenho, respondi. Depois fui visitar alguns apartamentos. Encontrei um a 15 minutos do meu trabalho. Pequeno, moderno, silencioso. Assinei o contrato na hora, paguei o depósito e o primeiro mês adiantado. Enquanto dirigia de volta, uma sensação estranha começou a crescer em mim. Não era vingança. Era libertação. Eu finalmente saía do papel de vítima. Cheguei em casa por volta das 8. Olivia estava no sofá, vendo uma série e comendo pipoca. Sorriu quando me viu. Chegou cedo, achei que ia trabalhar até tarde. Resolvi terminar antes. Ela se esticou para me abraçar, mas eu desviei sutilmente e sentei na poltrona. Tudo bem? Perguntou confusa. Tudo ótimo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois olhei direto nos olhos dela. Olivia, você conhece um cara chamado Brandon Keller? Ela congelou. Foi rápido, mas o suficiente para eu perceber. Quem? Brandon Keller. Trabalha em tecnologia. Não faço ideia de quem seja. Por quê? Ah, ouvi o nome no trabalho e achei familiar. Deve ser coincidência. Ela forçou um sorriso, mas o nervosismo entregava tudo. Que bom, falei, levantando. Vou tomar um banho. Fechei a porta do quarto e encostei na parede. Ela estava nervosa. Sabia que alguma coisa estava para acontecer, e ela estava certa. O que Olivia ainda não sabia é que dessa vez o controle não era dela, era meu. E eu estava prestes a provar isso, com calma, sem escândalo, do jeito mais silencioso e devastador possível. Acordei no sábado com a mente completamente clara. Não havia mais dúvidas, nem dor, só a certeza de que aquele seria o dia em que tudo terminaria. Olivia ainda dormia, virada para o meu lado da cama, a respiração calma. Por um segundo, pensei em como teria sido fácil acreditar nesse rosto, se eu não soubesse quem ela realmente era. Levantei, preparei café e sentei na mesa da cozinha. Peguei o envelope com as mensagens, as fotos, as provas. Ali estava o resumo de 4 anos de engano. A verdade impressa, sem espaço para negação. Olhei para o relógio. 8 da manhã. Peguei o celular e disquei o número do pai dela. Senhor Bennett, aqui é o Ethan. Ethan, tudo bem, rapaz? Precisamos conversar hoje, é importante. Claro. Quer vir até aqui? Prefiro em um lugar neutro. O café da Main Street serve? Às 10? Estarei lá. Deixei um bilhete em cima do balcão. Saí para correr, volto mais tarde. Guardei o envelope na mochila e saí antes que ela acordasse. O café estava calmo, quase vazio. O aroma de pão recém-assado se misturava ao som suave de conversas distantes. Sentei num canto, de frente para a porta, e esperei, quando o Sr. Bennett chegou. Parecia o mesmo homem de sempre. Sorriso fácil, postura firme. Mas eu sabia que em poucos minutos esse homem sairia dali diferente, carregando o peso que a filha dele havia deixado para mim. Ethan, disse, me cumprimentando com um aperto de mão caloroso. Está tudo bem? Vai estar, respondi. Mas preciso que veja algo primeiro. Entreguei o envelope. Ele o abriu sem entender, começou a ler as páginas, e o sorriso sumiu do rosto. Os olhos dele se moveram rápido de linha em linha, até pararem num ponto. De onde você tirou isso? Do celular dela. Mensagens recuperadas. Não. Não pode ser. Eu também achei que não podia. Mas o silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já presenciei. Ele passou a mão pelos cabelos, respirou fundo. Ela planejava te humilhar? Assenti. E tinha outro homem. Brandon Keller. Conheceu num evento. Ele ofereceu um emprego em São Francisco. Meu Deus! Murmurou ele, apoiando os cotovelos na mesa. E eu achando que vocês iam se casar. Por alguns segundos ele ficou ali, olhando pro nada. Quando finalmente levantou o olhar, havia lágrimas contidas nos olhos. Ethan, me desculpe. Nenhum pai quer descobrir isso de uma filha.
Eu sei. Eu também não queria descobrir. O que você vai fazer agora? Já fiz. Abri uma nova conta, aluguei outro apartamento. Hoje entrego a notificação para ela deixar o meu. O senhor. Bennett assentiu devagar, como quem ainda processava tudo. Posso ficar com uma cópia disso? Claro. Achei que devia saber a verdade antes que ela tentasse mudar a história. Ele guardou as folhas dobradas no paletó. Sua atitude foi correta. Você agiu com dignidade. Foi a única coisa que me restou. Nos despedimos com um aperto de mão longo. Ele me olhou nos olhos e disse com voz firme: Você vai encontrar alguém melhor. Alguém que te respeite. Espero que sim. Voltei para o carro e fiquei alguns minutos parado, respirando fundo. Era estranho. Não havia alívio, nem raiva, só um vazio sereno, como se eu tivesse finalmente esvaziado tudo que ela causou em mim. Cheguei em casa pouco antes das 11. Olivia estava na cozinha tomando café. Usava uma camiseta minha e me olhou com aquele ar costumeiro de falsa leveza. Pensei que tivesse saído para correr. Saí. Foi longe? O suficiente. Ela riu, achando que era uma piada. Mas eu não ria. Oh, Olivia, precisamos conversar, disse colocando o envelope sobre a mesa. Sobre o quê? Sobre isso. Ela franziu a testa, abriu o envelope e começou a ler. O rosto dela perdeu a cor em segundos. Virou uma página, depois outra, até parar nas mensagens com o tal Brandon. Olhou para mim, o olhar trêmulo. Você me espionou? Eu descobri quem você realmente é. Ela balançou a cabeça, nervosa. Isso tá fora de contexto. Essas mensagens não significam o que parece. Então explica. Era brincadeira, Ethan. Coisas entre amigas. Eu e Hannah sempre falamos besteira. Brincadeira? Sobre me humilhar? Sobre outro homem? Eu não tava falando sério. Tava sim. E sabe como eu sei? Porque você foi jantar com ele mais de uma vez. Porque ele te ofereceu um emprego. Porque você planejava me rejeitar para aparecer no controle. Ela se levantou, as mãos tremendo. Eu tava confusa. Achei que precisava de espaço. Espaço? Perguntei, rindo sem humor. Você ia me expor na frente da sua família, Olivia. Isso não é confusão, é crueldade. Ela tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Por favor, Ethan. Eu errei, mas ainda te amo. Não, você não ama. Você usa as pessoas. E eu cansei de ser uma delas. Peguei outro envelope da mochila e deixei sobre a mesa. Ela olhou, sem entender. O que é isso? A notificação de 30 dias para você sair do apartamento. O quê? O contrato tá no meu nome. Você tem um mês para resolver a sua vida. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não pode fazer isso. Posso, e vou. Aonde eu vou, não é mais problema meu. Ela caiu no sofá, chorando. As mãos cobriam o rosto, mas eu não sentia pena. Nada dentro de mim se mexeu. Era como assistir alguém distante. Alguém que já não tinha poder nenhum sobre mim. Meu celular vibrou. Mensagem de Jake. Deu tudo certo? Respondi. Sim. Acabou. Olivia me olhou com o rosto molhado. Você contou pra alguém? Seu pai sabe. Não. Ela balançou a cabeça, desesperada. Ele vai me odiar. Não vai. Só vai saber quem você realmente é. Peguei minhas chaves e caminhei até a porta. Ethan, por favor, me dá outra chance. Eu mudo. Eu juro. Não dá pra consertar algo que nunca foi de verdade. Saí sem olhar pra trás. O sol do meio-dia batia forte e, pela primeira vez em meses, o ar parecia limpo. Cada passo longe daquele prédio era um pedaço do meu passado sendo deixado para trás. Dirigi até o apartamento novo. O corretor me entregou a chave com um sorriso. Parabéns, senhor. Novo começo. Assenti. Novo começo. Era exatamente isso. Entrei, olhei ao redor e senti um silêncio diferente. Não era o vazio da perda. Era o som da liberdade. Na manhã seguinte, acordei em um lugar que finalmente era meu. O novo apartamento ainda cheirava a tinta fresca e silêncio. As janelas estavam abertas, o ar frio entrando devagar. Era a primeira vez em semanas que eu respirava sem peso no peito. Olhei em volta. Um colchão no chão, 2 malas e uma cafeteira. Nada mais. E mesmo assim, parecia melhor do que qualquer luxo que eu já tivera com Olivia. Fiz café e sentei no chão, encostado na parede, com a caneca quente nas mãos. Do lado, o envelope com os papéis que comprovavam o que ela tinha feito. Não abri. Não precisava mais. Já tinha encerrado esse capítulo. Meu celular vibrou.
Era uma mensagem de Lena, a irmã dela. Meu pai me contou tudo. Sinto muito, Ethan. Ela foi longe demais, respondi. Não precisa se desculpar, não foi culpa sua. Ela tá arrasada. Disse que você acabou com a vida dela. Ela fez isso sozinha. Lena digitou algo, apagou, depois mandou. Se precisar conversar, estou por aqui. Agradeci e deixei o celular de lado. Passei o resto da manhã arrumando o pouco que tinha. Cada coisa no lugar certo. Cada prateleira vazia era uma lembrança removida. À tarde, fui até o trabalho. Queria me ocupar, preencher a cabeça com qualquer coisa que não fosse o passado. Meu colega Jake me esperava na cafeteria do prédio. 2 canecas de café na mesa. Cara, você tá diferente, disse ele, mais leve. Terminei tudo ontem. Ela reagiu mal? Como quem perdeu o controle da própria história. E o pai dela? Sabe de tudo. Jake assentiu, pensativo. Você fez o certo, Ethan. Fiz o necessário. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho das xícaras. Depois ele comentou. A empresa contratou uma consultora nova. Vem amanhã. Sério? Sim. Parece gente boa. Vão te colocar para trabalhar direto com ela. Assenti, sem dar importância. Naquele momento, não me importava com nada além de ficar em paz. Quando voltei pro apartamento, o sol já estava se pondo. A cidade lá fora parecia mais viva do que nunca. Buzinas, luzes, gente rindo nas calçadas. E eu, pela primeira vez, me senti parte do mundo de novo. Olivia ainda mandou algumas mensagens naquele dia. Podemos conversar? Eu te amo. Não joga fora o que a gente tem. Por favor, Ethan, eu não quis te magoar. Apaguei todas. Não por raiva, mas porque percebi que nada do que ela dissesse agora podia mudar o que eu vi com meus próprios olhos. Palavras não consertam traição. Antes de dormir, recebi uma mensagem inesperada. Oi, aqui é a Clara, a nova consultora da empresa. Seu chefe pediu para marcarmos uma conversa amanhã às 10 horas. Tudo bem para você? Respondi. Claro, até amanhã. Não dei importância. Mas algo no tom da mensagem, simples, direto, educado, me soou diferente. Talvez porque fazia tempo que alguém falava comigo sem tentar manipular o que eu sentia. Fechei o celular e deitei no colchão. Lá fora, o vento batia nas janelas. Pela primeira vez em meses, consegui dormir de verdade. No dia seguinte, cheguei cedo ao escritório. Clara já estava lá. Cabelos escuros presos num coque, blazer cinza, olhar sereno. Nada nela parecia forçado. Ela me cumprimentou com um sorriso sincero. Ethan, certo? Sou eu. Que bom te conhecer. O pessoal fala muito bem de você. Conversamos sobre trabalho, mas o jeito dela me chamou a atenção. Não fingia interesse, não tentava impressionar. Ouvia, de verdade. Depois de 1 hora, ela fechou o notebook e disse: Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você parece alguém que acabou de sair de um furacão. Acertei? Ri, surpreso. Acertou em cheio. Achei, ela sorriu de leve. Só para constar, furacões passam, e depois vem o ar limpo. Saí daquela sala com uma sensação estranha. Não era atração, nem esperança. Era só calma. Uma calma que eu achava que nunca mais ia sentir. Naquela noite, de volta ao apartamento vazio, fiquei pensando nas palavras dela. Depois vem o ar limpo. Era verdade. O ar finalmente estava limpo. E mesmo sem saber o que viria a seguir, eu tinha certeza de uma coisa. Nunca mais deixaria ninguém roubar minha paz. Os dias seguintes passaram devagar, mas pela primeira vez isso não me incomodava. A rotina virou um refúgio. Acordar cedo, tomar café, andar até o trabalho, ouvir música no caminho, coisas simples que eu tinha esquecido como faziam bem. Olivia ainda mandou algumas mensagens naquela semana. Primeiro tentando se justificar, depois pedindo desculpas e, por fim, tentando me provocar. Não respondi nenhuma. Silêncio, descobri, é a forma mais forte de dizer acabou. No escritório, Clara se tornou uma presença constante. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já conhecia ali. Não falava alto, não tentava agradar. Só observava, ouvia e dizia o necessário. Durante a segunda reunião, ela me perguntou algo que me pegou de surpresa. Você confia fácil nas pessoas, Ethan? Pensei por um momento. Antes, sim. E agora? Agora, aprendo a observar primeiro. Faz sentido. A confiança é valiosa demais para ser entregue sem olhar nos olhos. Foi estranho como aquela frase ficou ecoando na minha cabeça o dia todo. Era simples, mas carregava uma verdade que eu precisava ouvir. Na hora do almoço, Clara me chamou para descer até a cafeteria do prédio. Conversamos sobre o projeto, mas o assunto acabou mudando.
Falamos sobre livros, viagens e um pouco sobre o que nos trouxe até ali. Ela contou que havia se mudado para a cidade há 6 meses, depois de se separar. Meu ex-marido era o tipo de homem que achava que amor era controle, disse mexendo no café. Levei tempo para perceber que isso não era amor. Sei bem como é. Respondi com um meio sorriso. Então você entende. Ela riu, sem drama, sem autopiedade. No fim, a gente sobrevive. E aprende. A conversa foi leve, sem segundas intenções. Mas quando voltei para a mesa, percebi algo curioso. Eu estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Algo que não acontecia há muito tempo. Nos dias seguintes, Clara e eu trabalhamos lado a lado. Ela era eficiente, organizada, mas também tinha um senso de humor discreto que quebrava qualquer clima tenso. Às vezes, me pegava esperando pela próxima reunião só para ter com quem conversar. Jake, claro, percebeu. Tá sorrindo demais ultimamente, cara. É só trabalho. Trabalho, sei, ele riu. Só não vai cometer o erro de se fechar para sempre por causa da outra. Não vou. Mas também não tô com pressa. Ninguém tá dizendo para correr. Só deixa o que é bom chegar. Naquela noite, já no apartamento, fiquei pensando nisso. Não queria repetir o passado. Não queria buscar em outra pessoa o que Olivia tirou de mim. Mas havia algo em Clara que me fazia respirar diferente. Talvez fosse o fato de ela não tentar me salvar. Só me ouvir. Senti o celular vibrar. Era uma mensagem dela. Obrigada por hoje. Trabalhar com você tem sido mais leve do que imaginei. Respondi. O sentimento é recíproco. Até amanhã, Ethan. Até amanhã. Fiquei olhando a tela por alguns segundos antes de bloquear o celular. Não havia nada romântico ali, pelo menos não ainda. Mas havia respeito. E isso, no momento, era tudo que eu precisava. Na sexta-feira, ela me chamou para um café rápido depois do expediente. Aceitei sem pensar muito. O lugar era pequeno, aconchegante, com música suave e cheiro de canela. Falamos de tudo, menos de trabalho. Em certo momento, ela disse algo que me desmontou por dentro. Você fala da dor como quem carrega uma culpa que não é sua. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ela completou. Às vezes a gente ama tanto alguém que confunde amor com desculpa. Acho que fiz isso. E agora? Agora tô aprendendo a me amar um pouco também. Ela sorriu. Então você já tá no caminho certo. Saí daquele café com uma sensação de leveza que há meses eu não sentia. Não era amor, não ainda. Mas era o começo de algo bom, algo simples, sincero, sem máscaras. Quando cheguei em casa, o apartamento já não parecia vazio. Talvez porque pela primeira vez eu não me sentia sozinho. Abri a janela e olhei para a cidade iluminada. O vento frio entrou e eu percebi que o som das ruas não me incomodava mais. Era só vida acontecendo lá fora. E de algum jeito, eu fazia parte dela de novo. As semanas seguintes passaram como um sopro. Eu seguia trabalhando com Clara todos os dias, e o projeto nos mantinha próximos, mas o que mais me surpreendia era como o tempo ao lado dela parecia leve. Sem cobranças, sem jogos, sem silêncio tenso. Só duas pessoas conversando, entendendo o ritmo uma da outra. Ela sempre dizia que preferia pequenas verdades a grandes promessas. E pela primeira vez, eu concordava de verdade com alguém. Numa tarde de quinta-feira, o escritório inteiro parecia cansado. Faltava uma semana para o prazo final do projeto. Enquanto todos saíam para almoçar, Clara apareceu na minha mesa com 2 marmitas. Não consegui te esperar descer, disse sorrindo. Então trouxe o almoço para cima. Você leu minha mente. Ri. Comemos ali mesmo, rindo de coisas pequenas. No meio da conversa, ela me olhou com um ar curioso. Posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você ainda pensa nela? Demorei alguns segundos para responder. Penso. Mas não da forma que você imagina. Como então? Como quem lembra de uma ferida antiga. Sabe que existiu, mas não dói mais. Clara assentiu, pensativa. Isso é raro. A maioria das pessoas ainda sangra quando fala do passado. Eu sangrei por tempo demais. Cansei de sangrar. Ela sorriu de leve, mas o olhar era de admiração sincera. E foi ali, naquela pausa entre garfadas e confidências, que percebi algo. Ela não falava comigo para me curar. Falava para me lembrar de que eu ainda era inteiro. No fim daquela semana, o projeto chegou ao fim. A diretoria elogiou nosso trabalho e Clara recebeu uma proposta para estender o contrato. No café, depois da reunião, ela comentou: Acho que vou aceitar. Ainda não tô pronta para ir embora dessa cidade. Boa escolha. E
Ou talvez não seja a cidade, disse com um meio sorriso. Talvez seja a companhia. Fiquei sem saber o que responder. O silêncio entre nós não era desconfortável, era cheio de significado, como se as palavras não fossem necessárias. No sábado, decidi caminhar até o parque perto do meu novo apartamento. O outono tinha chegado e as folhas cobriam as calçadas como um tapete dourado. De repente, o celular vibrou. Mensagem dela: "O café de hoje à tarde ainda vale?" Claro. Onde? Naquele perto da sua casa, o das xícaras vermelhas na vitrine. Te vejo lá. O lugar era pequeno, quase vazio. Ela já estava lá quando cheguei, com um livro aberto e uma xícara pela metade. Quando me viu, sorriu de um jeito calmo, sem pressa, sem expectativas. Conversamos sobre tudo: infância, medos, planos. Ela me contou que sonhava abrir uma pequena consultoria, mas com foco humano, não só em números. Eu contei sobre o apartamento novo, sobre como tinha comprado minha primeira planta e quase a matei por regar demais. Ela riu alto. O tipo de riso que enche o ambiente de vida. Depois de um tempo, o assunto ficou sério. "Sabe o que mais me assusta?" Ela disse, mexendo na xícara. "O quê?" "Que a gente aprenda a se proteger tanto que acabe fechando a porta para quem realmente vem com boas intenções." Fiquei em silêncio por alguns segundos. "É por isso que eu tô tentando destrancar aos poucos." Clara levantou o olhar. "E como tá sendo?" "Estranho, mas bom." Ela sorriu e naquele instante eu soube que algo mudava ali. Não era paixão de filme. Era algo mais quieto, mais real. Um reconhecimento entre duas pessoas que já conheceram o pior, mas ainda acreditam que o melhor pode existir. Quando nos despedimos, ela me abraçou. Um abraço simples, mas sincero. Sem intenções ocultas, sem pressa, só presença. Voltei para casa caminhando devagar, com o vento frio batendo no rosto. Pela primeira vez, não pensei em Olivia. Não pensei em vingança, nem em perdas. Pensei no agora, no café, na conversa, no sorriso de Clara. A vida tinha voltado a ser possível. E dessa vez, eu queria vivê-la devagar. Os dias começaram a passar mais suaves, como se o mundo finalmente tivesse diminuído o ritmo para me acompanhar. Trabalhar ao lado de Clara virou parte da rotina. Mas, mais do que isso, virou o lembrete diário de que a vida pode ser simples e ainda assim significativa. Ela tinha esse jeito de iluminar o ambiente sem esforço. Não era o tipo de pessoa que entra falando alto, nem que tenta chamar atenção. Era o tipo que ouve, observa e depois fala algo que muda completamente a forma como você enxerga as coisas. Numa terça-feira qualquer, ficamos até mais tarde revisando um relatório. Quando terminamos, a empresa já estava vazia. As luzes baixas, o barulho distante da chuva batendo nas janelas. Clara fechou o notebook e suspirou. A chuva sempre me dá vontade de começar de novo. De novo? Perguntei. É. Ela sorriu. A água limpa tudo, leva embora o que pesa. Olhei para a janela e pensei em tudo que tinha vivido nos últimos meses. Acho que é isso que a vida tá fazendo comigo. Me lavando por dentro. E tá doendo? Menos do que antes. Ela ficou em silêncio por um instante e depois disse: "Dói até o dia em que a gente entende que merecia coisa melhor o tempo todo." Essas palavras ficaram comigo. Simples, diretas, mas verdadeiras. Foi ali, naquela sala meio vazia, que percebi que estava começando a olhar para Clara de um jeito diferente. Não com o vazio de quem procura uma substituição, mas com a calma de quem finalmente se sente seguro. No sábado, ela me chamou para jantar. "Amigos merecem comida boa", escreveu na mensagem. Fui. E foi diferente de tudo. O apartamento dela era pequeno, cheio de plantas, quadros e cheiro de comida feita em casa. Ela cozinhava ouvindo música antiga, e entre risadas e conversas, tudo parecia natural. "Faz quanto tempo que não janta com alguém?" perguntou-me servindo vinho. "Um bom tempo. Estranho como a gente se acostuma com o silêncio, né? Estranho. E perigoso. Por quê?" "Porque às vezes a gente confunde paz com solidão." Clara sorriu. "E qual é a diferença?" "Paz é quando o silêncio é leve. Solidão é quando ele pesa." "E agora? Tá leve ou pesado?" "Leve", respondi sem pensar. Ela riu, olhou pro copo e depois pra mim. "Que bom, porque o meu também tá." Jantamos, rimos, falamos sobre o passado, mas sem tristeza. Não havia aquele clima de histórias mal resolvidas. Era mais como se dois sobreviventes tivessem encontrado abrigo um no outro. No fim da noite,
Quando me levantei para ir embora, ela me acompanhou até a porta. Obrigado pelo jantar, falei. Obrigada pela companhia. Ficamos ali, parados por alguns segundos. Aquele tipo de pausa que carrega mais palavras do que qualquer conversa. Então ela se aproximou e me abraçou. Foi um abraço longo, firme, cheio de sinceridade. Nenhuma pressa, nenhum jogo. Só dois corações se reconhecendo. Quando nos soltamos, ela olhou para mim e disse baixinho: Você tem um jeito tranquilo que faz a gente acreditar que o mundo ainda pode ser bom. E você tem um jeito de lembrar a gente que vale a pena tentar. Sorri. E antes que o momento ficasse pesado, ela riu. Vai, senão vou te fazer lavar a louça. Aí já é abuso emocional. Saí dali com o coração calmo e a mente leve. Não era o tipo de noite que muda uma vida. Mas às vezes, as que mudam mesmo são as que parecem comuns. Na segunda, ao chegar no trabalho, Clara me esperava com 2 xícaras de café, para começar a semana direito. Disse entregando uma. Assim você vai me deixar mal acostumado. Boa! Então já posso planejar o almoço. Rimos. E naquele instante percebi algo simples e poderoso. Eu estava feliz. Sem medo, sem peso, sem precisar provar nada para ninguém. Olivia, o passado, as feridas, tudo isso já não ocupava espaço em mim. O amor, entendi, não precisa curar com pressa. Ele só precisa chegar com calma. E Clara era calma em forma de gente. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma frase no bloco de notas do celular. A verdadeira vingança não é destruir quem te machucou, é reconstruir sua vida de um jeito tão bonito que o passado pareça pequeno. Sorri. Porque pela primeira vez, eu sentia exatamente isso. 6 meses se passaram desde o dia em que deixei Olivia. 6 meses que pareceram uma vida inteira. Meu apartamento agora estava completo. Quadros, livros, plantas que finalmente aprendiam a sobreviver comigo. Mas o que preenchia de verdade aquele espaço era o silêncio leve. Aquele que Clara uma vez chamou de paz. Trabalhar com ela virou natural. E fora do trabalho, as conversas viraram rotina. Cafés, jantares, caminhadas depois do expediente. Nada apressado, nada planejado demais. Era tudo simples, e talvez por isso tão certo. Um sábado de manhã ela apareceu na minha porta com uma mochila nas costas. Arruma uma muda de roupa. Por quê? Surpresa. E antes que pergunte, não. Não é armadilha. Depois do meu histórico, tenho o direito de desconfiar. Confia em mim, Ethan. Confiei. Dirigimos por 1 hora até chegar num chalé pequeno à beira de um lago. Silêncio, ar puro e o som das árvores balançando. Precisava disso, disse eu olhando a água. Eu também, respondeu ela. Às vezes a gente não precisa de respostas, só de um lugar para respirar. Passamos o dia conversando sobre tudo e nada. Rimos, cozinhamos, falamos sobre música, infância, sonhos. E em algum momento da tarde, quando o sol começou a descer, ela segurou minha mão, sem aviso, sem discurso, apenas entrelaçou os dedos nos meus como quem diz, tá tudo bem agora. E estava. Pela primeira vez, estava mesmo. Algumas semanas depois, fomos convidados para um evento da empresa. Nada demais. Apenas uma confraternização com parceiros e clientes. Mas o destino tem um senso de ironia afiado. No meio da noite, entre cumprimentos e risadas, vi uma figura conhecida do outro lado do salão, Olivia. Meu coração acelerou por um instante, mas o impacto passou rápido. Ela estava diferente. O olhar cansado, o sorriso forçado. Parecia alguém tentando parecer bem. Quando nossos olhos se cruzaram, ela congelou. Clara percebeu e perguntou baixo. Assenti. Quer ir embora? Ela ofereceu gentilmente. Não, já fui embora há muito tempo. Olivia se aproximou hesitante. Ethan, quanto tempo? Faz um tempo. Você parece bem. Eu tô. Sorri de leve. Espero que você também esteja. Ela tentou sorrir, mas o olhar vacilou. Eu ouvi dizer que está com alguém. Estou. Olhei para Clara, que apenas acenou com um sorriso educado. E tô feliz. Olivia engoliu seco, desviando o olhar. Fico feliz por você. De verdade. Obrigado. Foi só isso. Sem rancor, sem ironia. 2 pessoas que um dia se amaram de forma errada, agora se despedindo da maneira certa. Quando ela se afastou, Clara me olhou e disse, tá tudo bem? Tá. Sorri. É estranho, mas não dói mais. Então você tá curado. Acho que sim. E naquele instante eu soube que estava livre. 1 ano depois, Clara e eu estávamos em uma praia de areia branca, cercados de amigos e risadas.
Um casamento simples, íntimo, do jeito que a vida nos ensinou a ser, sem exageros, mas cheio de verdade. Jake foi meu padrinho. Lena, a irmã de Olivia, estava lá também. Ela se aproximou no fim da cerimônia e disse: "Você merecia isso, Ethan. Ela te faz bem. Faz." E eu finalmente aprendi o que é ser amado sem precisar me diminuir. Durante a lua de mel, enquanto caminhávamos pela areia, Clara perguntou: "Você ainda pensa nela às vezes?" "Penso." "E o que sente?" "Gratidão." Ela me olhou surpresa. "Gratidão? Sim. Se ela não tivesse me quebrado, eu nunca teria me reconstruído. Então ela te preparou para mim." "Exatamente." Clara sorriu e me puxou para um abraço. O mar batia devagar nos nossos pés, o sol se punha no horizonte e, pela primeira vez, tudo parecia no lugar. Às vezes, ainda me pego lembrando daquela gravação, da voz fria que dizia: "Vou fazê-lo chorar." E sorrio, não com amargura, mas com paz, porque no fim ela conseguiu. Eu chorei. Mas cada lágrima foi o início de uma limpeza, e quando o coração secou, sobrou espaço para algo melhor: respeito, verdade, amor. O verdadeiro recomeço não veio quando ela saiu da minha vida. Veio quando eu parei de tentar entender por que ela ficou. E hoje, deitado ao lado de Clara, com o som do mar lá fora e o coração tranquilo, eu finalmente entendo. O amor verdadeiro não humilha, não testa, não controla. O amor verdadeiro constrói, e o meu, finalmente ficou pronto.